O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês, porque é a volta de um quadro aqui que eu fazia de livros lidos, né? Os lidos do mês, mas aqui não são os lidos do mês, os últimos meses. Esse tipo de formato de vídeo eu fazia anteriormente, mas acabei parando por muitas críticas que eu recebi a respeito desse formato. Depois eu comento em um outro vídeo sobre essas críticas. Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar todos os livros que eu li nos últimos meses. São esses aqui. Foram leituras maravilhosas. Então, vem comigo. Eu vou começar com Terra do Sem Fim. Tá naquele projeto, né, meu lá do Catarse, onde a gente lê os livros de Jorge Amado em ordem cronológica. Já estamos em Terra do Sem Fim, aliás, já terminamos. E estamos com São Jorge de Ilhéus, que é uma espécie de continuação de Terra do Sem Fim. Eu gostei de Terra do Sem Fim, mas não é um dos meus favoritos do Jorge Amado. Aqui em Terra do Sem Fim, o Jorge Amado vai focar muito nessa questão ainda da zona cacaueira ali, em Ilhéus, na Bahia. E é bem interessante porque ele vai mostrar muito essa disputa de terras que muitos desconheciam. Até eu comentei na live de discussão dessa obra sobre um complemento, né? Sobre um complemento, porque a gente já tinha lido lá anteriormente, lá no início, Cacau, e eu acho que essa história, até disse o pessoal, essa história se passa talvez no mesmo período de Cacau, porém outra visão desse momento ali, que era um momento bem interessante para o Brasil, né? Essa questão do cacau. Então, esse eu li agora esse mês passado. Uma das minhas surpresas do ano, né? O livro do Ernest Jung, Tempestade de Aço. Esse era um livro que eu já estava querendo ler há bastante tempo, e aí eu comecei a ler e fiquei deslumbrado com isso. Tem vídeo aqui no canal, um livro maravilhoso, lançado pela Carambaia. Anteriormente tinha sido lançado pela Kozak, até então desaparecido. O Ernest vai contar aqui um romance muito autobiográfico, porque ele vai contar aqui no front, né? Então, durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi chamado, né? Ele foi convocado para participar, né? Ali como soldado, e ele foi para o front. E aqui são as experiências dele, coisas bem pesadas, mas é bem interessante ter essa visão sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse livro me lembrou muito aquele outro livro, Nada de Novo no Front, que deu origem àquele filme da Netflix. Maravilhoso, vale muito a pena, tá? Conhecer o Ernest Jung. Tem vídeo aqui no canal sobre ele. Também li recentemente Mentiras que Contamos, do Philippe Besson. Gostei demais, porque aqui ele foca nessa questão da descoberta da sexualidade, e sobretudo a questão do primeiro amor. E o medo, né? O medo da paixão, o medo do primeiro amor, aquela coisa, né? É bem interessante, o preconceito, as inseguranças, as atitudes, os encontros e desencontros desse primeiro amor. E aqui é interessante porque anos depois, ele já bem mais velho, tá ali um saguão, né, de um hotel, né, tava no hotel, e aí ele viu uma pessoa muito parecida com o seu primeiro amor. E ele vai atrás dessa pessoa, e tem toda essa história. Ele volta ao passado para contar essa história de como conheceu esse menino. Gente, maravilhoso, emocionante, belíssimo, belíssimo mesmo. Eu também li Clare o Sol, do Kazuo Ishiguro, e eu amei demais esse livro, um livro maravilhoso, que eu me surpreendi, é muito bem falado, né, lá fora. Esse livro do Kazuo Ishiguro é bem podemos dizer, um sci-fi, bem puxado, né, para a ficção científica. Nesse livro, o Kazuo Ishiguro foca numa história, né, ele narra uma história de uns androides que eles são muito similares ao ser humano, muito chamados ali como humanoides, que eles são vendidos em lojas, né, esses humanoides, né, esses androides, como eles são muito parecidos com seres humanos, eles são vendidos para seres humanos para serem uma espécie de companhia. É como se fosse, entre aspas, uma dama de companhia, mas para uma criança. E aí acabou comprando Clara, né? É bem interessante essa história, porque é uma história com muitas camadas, porque ele mostra muito essa questão do ser humano, do seu comportamento, mas sobretudo essa questão da sociedade do consumo e dos afetos.
Eu fiquei muito encantado porque o Kazuo Ishiguro ele tem uma escrita, uma narrativa mais lenta, né? Ele vai ambientando, mas depois ele explode ali e traz tudo de forma muito veloz. O que eu gosto do Kazuo Ishiguro é isso, mas o que me surpreendeu é porque Kazuo Ishiguro ele tem um olhar muito à frente do seu tempo. E aqui essa Clara, né, que é a Clara e o Sol, porque ela se alimenta do Sol, esse androide, ele é como se capturasse a energia solar para sobreviver. Então tem muito dessa questão. Só que Clara é diferente, né, dos outros androides ali, porque Clara ela é mais sensível. Ela parece que tem sentimentos, diferentemente dos outros androides que parece que não tem sentimento algum. Enfim, se você quiser saber mais, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, tá? Outra leitura coletiva que teve aqui no canal, aliás, outra leitura coletiva que teve lá no meu Catarse foi Hamlet do Shakespeare. Gente, eu tava querendo demais ler esse livro e me surpreendeu de forma muito positiva. Porque uma vez ou outra a gente lê um livro e se depara com referências de Hamlet. E eu acho que Shakespeare, quando a gente lê alguma obra de Shakespeare, ela sempre está impressa ali algo que um autor da atualidade usou. Então, acredito que Shakespeare foi considerado um dos pilares, né, da literatura. Aqui em Hamlet, a gente vai acompanhar a história do príncipe da Dinamarca, onde o pai dele falece, né, morre. E aí ele é muito jovem, né, fica triste ali. Só que, em contrapartida, o tio dele casa de forma muito rápida, assim, em menos de um mês, com a mãe. Isso levanta suspeitas, né? O próprio Hamlet, filho, fica com essa suspeita dentro dele. Só que alguns guardas ali do castelo falam para o jovem Hamlet que tem um fantasma muito parecido com seu pai rondando o castelo. Então ele vai em busca disso, né? Aí ele conversa com o fantasma e o fantasma acaba dizendo dizem que é o fantasma do pai dele, né? O fantasma do pai dele acaba dizendo que ele não morreu por causas naturais, mas que ele foi assassinado. E aí vai ter todo o desenrolar dessa história. Maravilhosa, perfeito. Eu amei bastante. O próximo livro é Juventude Sem Deus, do Otto von Horvath. Esse autor que me surpreendeu demais, né? Um clássico da literatura alemã, lançado em 1938, durante o Terceiro Reich. Aqui a gente vai acompanhar a história de um professor. Esse professor, ele dá aula ali para a famosa juventude hitlerista. E aí ele não compactua com as ideias da atualidade ali, né? A gente percebe aqui um cunho muito racista desses alunos, a questão toda da opressão ali, e ele não compactua e ele é bastante perseguido por isso. Mas ele continua ali porque ele precisa sobreviver e ter o que ganhar, porque ele tem que ajudar os pais. Aí um belo dia eles resolvem, né, a escola resolve fazer uma espécie de acampamento, eles levam esses meninos e ocorre um crime. E aí, do nada, o romance se transforma em um romance policial maravilhoso. E esse menino morre de uma forma muito inesperada. E todos são suspeitos, até o professor. E depois tem tribunal. Olha, maravilhoso. Aprendi demais com essa obra. Ele tá entre os meus favoritos do ano, tá, gente? Outro que eu li foi As Árvores, do Percival Everett. Eu quero ver se eu faço um vídeo sobre ele, porque merece demais. É uma espécie de thriller... uma coisa estranha ainda que eu quero entender o que é, mas é uma espécie de thriller com algum humor, uma coisa irônica, porque aqui o Percival Everett é o mesmo que deu origem ao filme American Fiction, né, ficção americana, que ganhou o Oscar. E esse livro, ele me chamou muita atenção, até comparam ele com uma espécie de True Detective, que é aquela série, né? Então aqui é uma coisa muito surreal. O livro começa tem vários crimes que vão ocorrendo aqui. E esses crimes tem um objeto em particular, um elemento nesses crimes que é muito interessante. Algumas pessoas da mesma família, né, vão morrendo, só que sempre quando encontra o corpo de um negro lá, dentro de uma banheira, enrolado com alguma coisa. Eles levam os dois cadáveres para o necrotério lá para fazer exames, enfim. Mas do nada o corpo do negro desaparece. Ninguém sabe quem tirou, ninguém sabe o que aconteceu. E aí tem muito humor e muita crítica ali, né, sobre o racismo estrutural, o racismo nos Estados Unidos.
Mas ocorre outros crimes. E nos outros crimes que vão ocorrendo, esse elemento, né, desse homem negro, de novo, na cena do crime, morto. Levam lá para o necrotério e de novo some. E aí a gente fica com aquela coisa, que diabo é isso? O que está acontecendo aqui? Isso é um chamariz para você devorar o livro de um jeito, porque você quer saber quem é esse homem e por que ele desaparece. Será que ele está morto mesmo? Será que ele está vivo? E se ele está morto, quem é que fica levando esse cadáver para cima e para baixo? Maravilhoso, perfeito, sem defeito. Eu amei isso aqui. Tá entre uma das minhas melhores leituras do ano. Eu quero fazer um vídeo em breve sobre essa obra. A Árvore Mais Sozinha do Mundo, de Mariana Salomão Carrara. Outro que eu fiquei apaixonado. Eu gosto bastante dos livros da Mariana Salomão Carrara, porque são livros bem peculiares. Aqui a Mariana vai se debruçar na questão da fumicultura, da cultura do fumo, né, lá no Rio Grande do Sul, e toda a questão dos agrotóxicos e os trabalhos, né, das pessoas, são trabalhos muito árduos, e aí a história ela é narrada não por essa família ali, não por essas pessoas, mas por elementos inanimados, uma árvore, um carro, um objeto ali e acolá. Então esses objetos que vão narrar a história. É genial, eu nunca tinha visto isso e para mim é algo único. E eu achei ela muito inovadora e revolucionária por trazer o tema da fumicultura, que é pouco discutido e pouco trabalhado na literatura. Então, maravilhoso, maravilhoso. E eu ganhei esse livro da editora com um autógrafo aqui, ó, com dedicatória da Mari. Mari, amei demais, você sabe muito bem, já falei pra você que esse livro é impecável e vai estar entre os melhores do ano. Outro livro que eu gostei demais foi o livro branco da Han Kang. Esse livro da Han Kang, eu li assim que eu soube, né, que ela tinha sido laureada com o Nobel de Literatura, e eu fiquei apaixonado, porque é um livro que é bem diferente, é como se fosse uns poemas, uns contos. E nesse livro ela vai se debruçar aqui em um luto, né? Ela vai contar a história de uma irmã que ela nunca teve, que ela nunca conheceu. Essa irmã, ela morreu antes mesmo da autora nascer. Então uma obra com um cunho muito autobiográfico. E ela faleceu horas depois que nasceu, e ela vai contar essa história, que já são histórias contadas pelos pais. Então, maravilhoso. E nisso tudo, né, em toda essa história, ela vai trazer coisas políticas e N outras coisas. Amei, muito mesmo, muito mesmo. Li o novo livro do Jefferson Tenório, que é o De Onde Eles Vêm. Vai ser lançado agora dia 25, amanhã, né? Sexta-feira, que eu tô gravando no dia 24. Esse livro é maravilhoso, tem vídeo aqui no canal, vocês precisam conhecer esse livro, porque o Jefferson Tenório, vou até deixar a capinha aqui, ele aborda essa questão das cotas, né, das cotas raciais. Então é um romance bem interessante, que esse tema das cotas é pouquíssimo discutido, e todos os elementos que abordam isso, todas as camadas e todos os poréns e todos os nuances desse sistema de cotas. Então vejam lá meu vídeo, que tá bem completinho. E por fim, a minha pior leitura do ano é Intermezzo, da Sally Rooney. Gente, que livro chato, ruim pra mim. Eu digo, esse livro ele é interessante, né? Eu até tenho vídeo aqui no canal sobre ele. Tanto ele quanto Pessoas Normais, ambos eu não gostei, para mim foram as duas piores leituras do ano, mas eu conto no vídeo todos os motivos pelos quais eu não gostei desses livros. Mas eu trouxe aqui o Intermezzo, porque o Intermezzo estava no hype, todo mundo estava lendo, eu tinha acabado de ler Pessoas Normais, eu disse, não, eu estava pretendendo ler toda a obra da Sally Rooney. Depois que terminei Pessoas Normais, como eu não curti tanto, então eu disse, não, vou deixar para outro momento. Mas aí chegou o Intermezzo, né, a Companhia das Letras me enviou o Intermezzo da Sally Rooney, e li, não achei essa última bolacha do pacote. Esse livro aqui, ele vai contar a história desses dois irmãos, que a única coisa que selam ele, né, que unem eles, é a questão do luto, que eles tinham acabado de perder o pai.
E nisso, gente, é bem interessante porque a Sailor Rooney tem esse dom, né, de aprofundar muito essa questão do ser humano intrínseco, do comportamento humano e todas essas suas relações interpessoais. Só que o livro se estende, mas se estende, se estende, e eu me senti várias vezes perdido, porque a Celurane ela vai trazer aqui diálogos misturado com fluxo de consciência. Gente, eu me bananei todinho. Chegava momentos que eu relia várias vezes para entender o que ela estava dizendo. Eu achei que esse livro poderia ficar metade disso, 200 páginas, já estava muito bom, o suficiente para que ela conseguisse dizer tudo o que ela queria dizer. Então ela se estendeu por mais de 400 páginas para o final ser tão blé, sabe? Meio é, nada demais me acrescentou. Eu gosto muito da escrita dela, é uma autora muito elogiada, mundo afora, mas não funcionou. Os livros da Sailor Rooney para mim não funcionaram e gente, faltou algumas coisas aqui para explicar, por exemplo, o ponto de vista do que aconteceu com algumas personagens femininas. Do nada a história acaba, então eu senti que faltou isso. Vejam lá o vídeo, eu falo um pouco mais, tá? E é isso tudo. Eu espero que tenham gostado. Se gostou daquele like, se não tem inscrito no canal, se inscreve. E, gente, não fique com raiva, não. Só porque eu falei mal da Sailor Rooney, tá? Te vejo no próximo vídeo.